Galera, o Shikamaru finalmente descobriu o segredo para derrotar os Shinjus. Konohamaru começou um novo romance e o Boruto está a um passo de começar a guerra com uma baita vantagem. Quer saber tudo o que aconteceu no capítulo 19 de Boruto to Blue Vortex? Então vamos nessa. O capítulo começa com a Sarada, Konohamaru e o Mitsuki chegando no território da Vila da Areia, mas a Uchiha ainda tá bolada com o cagaço que levou da Sumire no capítulo passado. Mitsuki percebe a presença dos inimigos, Matsuri, o clone maligno da Moeg, e o Ryu, o clone maligno do Shinki. E já de cara pergunta o que era aquele sapinho que estava no chão. Matsuri explica que o Boruto que colocou aquele sapinho ali na região, e isso só podia significar que ele estava perto. Afinal, as árvores que tinham lhe dito isso. Será que a mulher ficou maluca de vez? Mas pensando bem, ela deve estar falando das árvores que capturaram os ninjas, que devem estar espalhadas por várias aldeias ninja. Ryu pergunta como ela sabia do paradeiro do Boruto, se ali não tinha nenhuma árvore. E aqui, eu tenho que concordar com ele. Mas quem tá procurando lógica nesse jutsu? Afinal, não lemos Boruto para aprender botânica. Matsuri tenta justificar falando que as árvores estavam por toda parte, até mesmo nas profundezas da terra. Será que o poder dela é similar ao do Zetsu? Porque lá em Naruto Shippuden, vimos que o boneco branco conseguia viajar e até se transportar por debaixo da terra, através das raízes enterradas. Matsuri fala que não seria problema encontrar o Boruto e o seu comparsa, desde que eles seguissem um rastro que começava ali. Enquanto isso, Araya e Yodo se juntam ao time de Konoha e já avistam os inimigos no deserto. E eu não sei o que é mais bizarro. Esse maluco aqui conseguir andar e lutar com essa venda preta nos olhos, ou essa mina aqui que acha que tá arrasando ao andar pra lá e pra cá com esse fio dental aparecendo. Yodo diz que Matsuri estava atrás do Boruto com toda certeza, que pela forma que ela estava rastreando o ninja renegado, só podia significar que ela era do tipo sensor. Só não me pergunte como a ninja calcinha conseguiu saber de tudo isso só observando de longe. Será que ela também lê horóscopo? Porém, já te adianto que essa informação não é muito confiável, já que quando o Code espiou nos Shinjus, quem percebe ele primeiro bisbilhotando é o Ryu e não a Matsuri. Ou seja, tirando a habilidade dela de conversar com as árvores, quem deve ser o primeiro a sentir o Kashinkoja ou o Boruto ali na região é o Ryu e não a sua sensei. Yodo fala que era questão de tempo até eles serem notados ali, e que deveriam agir o quanto antes. Konohamaru então pergunta se eles lembravam do plano. Mas como assim, cara? Se não faz nem 5 minutos que vocês se encontraram e tudo já tinha sido explicado, será que o Alzheimer bateu forte neles ali? Konohamaru percebe que a Sarada estava distraída, mas a garota diz que ia se concentrar na missão. Yodo então pergunta ao Konohamaru se derrotar o Ryu era garantia de salvar o Shinki. E o Sarutobi diz que de acordo com as deduções do Hokage era isso mesmo, só que a Araya adverte Yodo de que a garota não devia cometer nenhuma atitude imprudente, como por exemplo, teimar em ficar no campo de batalha quando o Kazekage em pessoa ou seu filho já tinham ordenado para você vazar. Só que a mulher calcinha, que já estava estressada pelo fato do Araya ter agarrado ela para fugir da Matsuri antes, manda seu colega calar a boca e não ousar tentar protegê-la de novo, senão ela mesma ia fazer ele ficar calado. E vou te falar, jogando pelos poderes sônicos que essa mulher tem, diria que bastaria ela balançar o cabelo para derrubar o Araya de vez. Então eu, no lugar dele, pegaria essa venda cafona que ele usa nos olhos e colocaria na boca. Mas eu entendo o lado da garota, porque tá claro que ela deve ter sentimentos pelo Shinki, assim como a Sarada tem pelo Boruto. Eu só não entendo porque o Kankuro mandou alguém tão instável numa missão dessas. Será que ele tá tentando se livrar da garota? Konohamaru pede que eles lavem roupa suja em casa, mas Yodo fala que eles tinham costume de sair no tapa de vez em quando, e que isso não afetava suas missões. Tá louco? Essa gente da areia tem cada esquisitice. Konohamaru percebe que tinha ganhado mais tempo de tela nesse capítulo, porque o autor queria enrolar, e pergunta de novo se todos tinham entendido o plano. E para não ficar para trás, o Mitsuki ainda completa dizendo que tinha entendido, mas que tinha dúvidas se esse plano realmente iria funcionar. Mas é claro, né, meu chapa? Vocês ainda estão no campo da teoria, então por que não param com o papo furado e colocam logo esse plano em prática, pra gente saber se ele vai funcionar ou não? Sarutobi fala que eles já tinham chegado até ali, então não tinha mais como voltar atrás. Ah tá, tu tá com medo de levar um cagaço do Shikamaru, isso sim. Você fala que enfrentar essas duas aberrações é assinar atestado de óbito, e um figurante de luxo ainda sonha em se tornar Hokage. Konohamaru, Sarada e Mitsuki descem a duna de areia, e ao chegarem perguntou o que os Shinjus estavam fazendo ali. E eu não sei o que é mais bizarro, Mitsuri e Ryu estarem cobertos dos pés à cabeça no deserto e não sentirem calor, ou se o Ryu acreditar que os ninjas de Konoha, os caras que mais foram atacados por Shinjus na história, não sabiam quem eles eram. Sem falar que a Sarada, que foi o alvo do Hidari nos capítulos passados, tá aí nessa turma, e os Shinjus aparentemente possuem visão compartilhada. Vou te falar, Kishimoto deve ter escrito esse capítulo dormindo, só pode. Shikamaru se apresenta, e Moeg, quer dizer, Matsuri, fica mais molhada que a Aida depois de encontrar o Kawaki saindo do banho. Sarutobi diz que eles estavam ali atrás do traidor, Boruto Uzumaki, mas pelo visto, o Juro não repassou as informações para aqueles dois, já que da última vez que o vilão viu, Boruto estava ferido e preso na Vila da Folha. Então quem contou para ele que o alvo número 1 deles tinha fugido, sendo que nem a Sarada, que mora na vila, sabia disso? Meu palpite é que se passaram alguns dias depois que esse time saiu de Konoha. Basta lembrar que a Vila da Areia não fica na esquina, e mesmo usando o trem, eles demorariam bastante para chegar. Matsuri percebe que aquele era Konohamaru, seu alvo número 1, e fica mais
mais envergonhada que a Hinata, encontrando o Naruto lá no clássico. Ryu pergunta o que eles iam fazer, já que as suas identidades não tinham sido reveladas. Só que a garota manda ele se virar no 30 e resolver tudo. É aí que o Konohamaru começa a lembrar da conversa que teve com o Shikamaru, onde ele explica que a missão não era só derrotar os inimigos, mas recuperar também seus espíritos espinhosos, o que possibilitaria que eles salvassem quem tinha sido absorvido pelas árvores. Sarutobi pergunta o que era aquele tal espírito espinhoso, e o Hokage interino explica que era o fruto que tinha aparecido depois da derrota de Hidari. Todos os Shinjus tinham um, e isso era a chave para salvar suas contrapartes capturadas. Mas se eles falhassem nessa missão, não só Moeg e os outros jamais seriam salvos, como suas Shinjus ficariam praticamente imortais, já que elas podem curar praticamente qualquer dano sofrido, como o próprio Konohamaru viu com Hidari. O interessante é que esses espíritos espinhosos são como se fossem órgãos vitais dos Shinjus, tipo como é lá em Kaiju número 8, com os núcleos Kaiju, e Shikamaru reforça isso, dizendo que de posse desses frutos, os vilões jamais seriam derrotados, já que seus poderes de cura eram mais cabulosos que o do Hashirama. Sarutobi fala que o espírito espinhoso de Hidari saiu voando logo depois que o Boruto foi acertado, e pergunta se isso significava que aquele inimigo tinha sido revivido. Mas isso é meio óbvio, né, camarada? Diante dessas informações do Shikamaru, que confirma que sim, provavelmente foi isso que aconteceu mesmo. Konohamaru diz que tinha entendido a missão, mas pergunta em que cartomante o Shikamaru tinha ido, já que nem o Boruto tinha soltado tantas informações. Shikamaru responde que isso não era da conta do Sarutobi, mas podia lhe garantir que essas informações eram confiáveis. O Hokage fala que, baseado nesses dados, ele já bolou uma estratégia para lutar e vencer a dupla de Shinjus. Tá louco! O maluco mal recebeu as informações do Kashinkuji e já bolou um plano de vitória. Tava esperando o que então? Motivação extra? Mas esse é o Shikamaru que a gente conhece. É aí que chegamos na parte mais interessante do capítulo, na minha opinião, porque o Shikamaru fala exatamente o que eu disse nesse vídeo aqui, onde eu digo com todas as letras que os Shinjus não são criaturas ruins, mas à medida que eles vão convivendo e aprendendo mais sobre a humanidade, eles vão acabar se tornando os piores tipos de vilões. Foi por isso, inclusive, que eu teorizei que o Shikamaru mandou o Kakashi se disfarçar como bibliotecário para fazer amizade com o Jura, dentre outros motivos, mas isso é um papo que eu tenho lá naquele vídeo. Aqui vamos continuar com o review. Shikamaru falou óbvio, que os Shinjus eram verdadeiros tratores no campo de batalha, que as suas colheitas envolviam Sarada e Konohamaru, como dois dos alvos principais deles, mas isso não significava que eles precisavam cair na porrada com eles, assim que os vissem, e o motivo disso era que eles eram como bestas recém-nascidas, que podiam te morder caso você desse mole, mas se você soubesse contornar a situação, elas podiam ser totalmente controláveis, ou pelo menos sujeitos à convivência pacífica. Espero que os conselheiros não te vejam querendo fazer amizade com os inimigos de novo, cara, senão tu vai ser demitido de vez. Konohamaru pergunta que diferença fazia saber se os Shinjus usavam chupeta ou pintavam as unhas, já que no fim, eles precisariam derrotar ele de qualquer jeito, mas Shikamaru apenas responde que o Sarutobi se concentra apenas em fazer amizade com os vilões, pra depois apunhalar eles pelas costas. Vou te falar, Shikamaru como gênio do mal daria um ótimo Lannister. O Hokage diz que Konohamaru deveria agir na frieza máxima, para que eles baixassem a guarda e fossem atingidos fatalmente, sem erros. Mas peraí, se esses caras são ninjas, a frieza deveria ser a aula básica lá na academia ninja. Shikamaru ainda dá uma alfinetada no Naruto, dizendo que ele jamais agiria dessa forma, mas ele que era o atual Hokage, então era ele que mandava na bagaça. O Hokage interino finaliza dizendo que aquilo era o que precisava ser feito pela sobrevivência da humanidade, e eu tô com ele e não abro. Voltamos para o presente, onde o Konohamaru apresenta sua turminha do barulho, mas ao ouvir do Ryu que aquela era sua sensei Matsuri, a vilã super poderosa que até agora não tinha descido do salto, fica toda envergonhada ao olhar nos olhos do Sarutobi. Fala sério, imagina se esse cara fosse bonito. Sarutobi pede para fazer uma aliança com Shinjus, já que eles estavam atrás do mesmo objetivo, e os dois caem como patinhos na lorota do ninja de Konoha, que há poucos dias destruiu Hidari, companheiro deles, e também dificultou a vida do Jura, líder da equipe. É engraçado que o Shikamaru tinha dito que os Shinjus eram puros de maldade, mas não que eles eram burros, né? Tá achando que eu tô exagerando? Olha só o pedacinho de metal que o Mitsuki supostamente encontrou no meio da areia, dizendo que aquilo era um condutor que o Boruto usava para se teleportar. E o Ryu não só engole a lorota, como fica babando com a eficiência dos ninjas de Konoha. Já vê que vai ser a maior moleza enganar esses dois. Konohamaru sugere que eles se dividam para investigar mais, e a pombagira que antes se manifestava na Eida, agora passa a habitar na Matsuri, que encontra até dificuldades para respirar na frente do Sarutobi. Ah, conta outra, Kishimoto. Eu me lembro bem da Moeg quando estava viva, e ela nunca agiu desse jeito na frente do Konohamaru. Percebendo o clima, Sarutobi malandramente chama Matsuri pro canto, enquanto Sarada e Mitsuki levam Ryu para apresentarem ele para a mulher calcinha e o homem venda. Ryu fala que quando avistou os ninjas, salivou para cancelar o CPF deles, mas que bom que ele não fez isso, pois além de estarem sendo bem úteis, eles tinham um bom coração, exatamente como seu chefe Jura tinha falado. Como assim, cara? O maluco só foi maltratado na Vila da Folha, e agora tu vem com essa? Das duas uma, ou o Jura é carente de atenção, ou ele também tá te enganando bonito. Voltando ao flashback, Shikamaru diz que existia uma razão para ele ter escolhido Shikamaru para essa missão importante, e era porque eles esperavam pela aparição da Matsuri no campo de batalha, que tinha como alvo principal o próprio Sarutobi. E aí que o Hokage joga a maior bomba, porque ele diz que o motivo disso era porque provavelmente a Moeg era apaixonada pelo Konohamaru. Então vamos só fazer uma checagem rápida aqui. Bug
Bug é apaixonado pela Ada, a Matsuri pelo Konohamaru, mas e o Hidari e o Ryu? Também estão apaixonados pela Sarada e pelo Gaara, respectivamente. Não é bem assim. É como eu falei em um vídeo antigo do canal, os alvos dos Shinjus estão diretamente ligados às pessoas que suas contrapartes mais amavam em vida, e isso não necessariamente significa amor carnal, com exceção do Jura, que busca pela Kurama apenas pelo fato de obter o conhecimento milenar que a Biju possui. Konohamaru tenta fazer uma cara de surpresa ao saber que sua amiga e companheira, a mesma que passou a vida com ele, fazendo missões, nunca deixou escapar que tinha sentimentos por ele. Isso aí, Sarutobi, nota 10 pela atuação. Shikamaru explica que isso era bom, porque deixava eles na vantagem, já que a moça provavelmente se sentiria desconcertada na presença de Konohamaru. Mas de onde tu tirou essa, Shikamaru? Tá recebendo informação privilegiada do Kishimoto, porque o próprio Kashinkoji não falou muita coisa pra ti, com medo de alterar o futuro, e cada Shinju que encontrou seu alvo em Konoha não fez nada diferente e saiu atacando ele, salivando para devorá-lo. Mas é isso, gente. Pessoas inteligentes vivem cometendo inteligentices, que pessoas não inteligentes como nós não são capazes de compreender. Voltando ao presente, Konohamaru pergunta se a Matsuri estava se sentindo bem, e pede para que eles se sentem em algum lugar para conversarem um pouco. Assanhadinho, hein, Sarutobi? Mas será que ele vai tirar nossa maior dúvida e perguntar por que a moça estava vestida de carta de baralho? Eu acho que não. O clima pesa tanto que para até de ventar no deserto, mas Konohamaru não perde tempo e já pergunta se o mal-estar da garota tinha passado. Até parece que ele não estava torcendo para ela sofrer um infarto e bater as botas ali mesmo. Matsuri responde que sempre agia como Miranda Priestley, mas não sabia porque estava bancando a Andrea, depois que chegou ali. É o amor, minha filha, não se tocou ainda. Mas se a gente for pegar as informações privilegiadas do autor que o Shikamaru trouxe e juntar com a reação do Hidari ao encontrar a Sarada, fica claro que os Shinjus são como adolescentes mesmo, como eu expliquei no vídeo passado, no sentido de que eles não sabem ainda o que querem, o que sentem, porque ainda estão passando pelo processo de criação da sua própria identidade. Se a gente for pegar o caso da Matsuri, é ainda pior, porque envolve o amor. Konohamaru fala que estava tudo bem em se sentir daquele jeito. Será que ele vai fingir beijar a moça e apunhalar ela com um Rasengan? Não esperamos menos que isso do Sarutobi. Enquanto isso, em Konoha, o sapinho do Kashinkoji ainda estava na cabeleira da Ada, pergunta para a Cyborg se ela não podia observar o que estava acontecendo no deserto, mas a moça que temia ser observada de volta pelo velhote tarado do Mamushi é tranquilizada pelo clone do Jiraiya, que jura de pé junto que o clone maligno do Bug não tinha dado as caras ainda no deserto, portanto ela não teria o que temer. Ada então, que até aquele momento nunca tinha deixado de observar ninguém e nunca tinha pedido permissão para observar nenhum acontecimento, começa a espiar os chavecos do Konohamaru. No esconderijo do Kashinkoji, o clone do Jiraiya comunica para o Boruto que os ninjas de Konoha tinham conseguido separar a turma do mal. Boruto pergunta o que aconteceria agora, e Kashinkoji fala que no futuro ideal, os ninjas dariam cabo do Ryu primeiro, e depois se reuniriam com Konohamaru para darem cabo da Matsuri. Boruto fica impaciente e pergunta se as chances deles falharem era muito alta, mas Koji pede para ele se acalmar e não interferir em hipótese nenhuma, senão o Jura perceberia isso e entraria em campo na mesma hora. E caso isso acontecesse, todo o seu trabalho iria por água abaixo, já que eles não teriam nenhuma chance contra o vilão, pelo menos não sem ele. É aquele mesmo papinho furado do Doutor Estranho em Guerra Infinita. Com o Boruto, as chances de vencer são baixas, mas sem ele, não existem sequer chances de vencer. Enquanto isso, o Juro aparece na biblioteca de Konoha para pegar sua próxima série de livros e deixa uma graninha extra para o bibliotecário, que ao ver tanto dinheiro na sua frente, esquece até que foi aquele cara que tinha destruído sua biblioteca no outro dia, depois de chutar o Kawaki pra longe. Será que Konoha pagou prejuízo? Ele tá só com cagaço mesmo, ou os boletos dele, que estão atrasados? Shikamaru é informado da presença do Jura na vila, mas pede que todos tratem ele como se fosse um leproso, ignorando o vilão completamente, exatamente como Kashinkoji recomendou. Não muito longe dali, o Amado está no seu momento de relaxamento do dia, quando o Kawaki, que estava encolhido no seu charuto, aumenta de tamanho e arranca a maior cara de surpresa do velhote, que minutos atrás deve ter visto pela câmera ocular onde o filhote de chifrudo estava indo. Kawaki prende o Amado na parede, falando que queria dizer muitas coisas para o cientista, mas naquele momento só queria que ele desbloqueasse seus poderes. Mas como assim, cara? Eu não tô te reconhecendo, porque tu já xingou outras pessoas por muito menos. Ah, entendi. É porque tu tá precisando de um favor, né? O Amado, tranquileba, como sempre, fala que já esperava que ele fosse ali pedir aquilo. E tudo indica que ele vai dar o que o filhote de chifrudo quer. Até para, sei lá, talvez instalar uma câmera a mais no seu outro olho, para não perder a viagem. Mas parece que tudo está virando a favor do Boruto. Matsuri e Ryu estão prestes a serem derrotados. Shikamaru, Ada e Kawaki estão com força total do lado dele. E ainda tem um Kashinkoji por trás, jogando suas peças de xadrez. Como, por exemplo, manipular Sarada para desbloquear todos os poderes do seu Mangekyo Sharingan. Como deve acontecer nos próximos capítulos, e como eu explico nesse outro vídeo aqui, que eu vou deixar passando no final. A pergunta que fica é, o que o Jura vai fazer quando descobrir que os dois dos seus companheiros foram pro saco? Declarar uma guerra total, ou não vai fazer tanto alarde? Na minha opinião, vai depender do livro que ele estiver lendo no momento. Curtiu o vídeo? Então compartilha ele com todo mundo que também gosta de Boruto, Blue Vortex. Obrigado por ter me assistido até aqui, e valeu!